Como o J. Silvestre morreu? J. Silvestre foi um dos maiores apresentadores da história da televisão brasileira, marcando sua presença como um pioneiro no formato de talk show e em programas de perguntas e respostas, que cativaram o público por décadas. João Silvestre nasceu em 14 de dezembro de 1922, na cidade de Salto, interior de São Paulo. Ele era filho dos imigrantes italianos Alessandro Silvestre e Orsola Bonetti. A infância de J. Silvestre foi marcada pela simplicidade e pelos valores familiares. Vindo de uma família de descendentes italianos, sua família era bastante unida, e Silvestre sempre foi uma das crianças mais comunicativas de seu núcleo familiar. Quando criança, ele tinha o desejo de se tornar médico, porém, durante sua adolescência, ele começou a se interessar pela comunicação, principalmente pela área de locução. Com 18 anos, J. Silvestre começou a estudar direito, e para pagar seus estudos, precisou trabalhar numa fábrica de tecidos. Mesmo cursando direito, ele não perdeu o desejo de virar um locutor, e assim que surgiu uma oportunidade para trabalhar com comunicação, ele agarrou com unhas e dentes. A oportunidade aconteceu em 1941, quando J. Silvestre estava com 19 anos. Neste ano a Rádio Bandeirantes de São Paulo realizou um concurso para encontrar um locutor para seu quadro de funcionários. J. Silvestre concorreu com 350 jovens, que desejavam seguir uma carreira na rádio. Durante os testes ele se diferenciou dos demais concorrentes, ao pronunciar corretamente o nome da agência de notícias alemã Reuters. Esse detalhe, juntamente com a excelente dicção, chamou a atenção dos diretores da rádio, que o escolheram como vencedor. Durante os 4 anos que J. Silvestre permaneceu na Rádio Bandeirantes, ele fez de tudo um pouco, desempenhando funções como ator, sonoplasta, contra-regra e autor. Foi também na rádio que ele conheceu sua futura esposa e companheira de uma vida, Nívia Ranzani Silvestre. Juntos o casal teve 4 filhos. Em 1945, J. Silvestre transferiu-se para a Rádio Tupi, no Rio de Janeiro. Sua estadia no Rio foi bastante curta. No ano seguinte, ele volta para São Paulo e começa a trabalhar na Rádio Cultura, apresentando um programa de calouros. Em 1950, ele volta para a Rádio Tupi, e essa decisão vai torná-lo uma lenda na comunicação brasileira. No ano seguinte, Assis Chateaubriand, que era dono do conglomerado de mídia Diários Associados, na qual fazia parte a Rádio Tupi, estava prestes a inaugurar a primeira televisão no Brasil, e J. Silvestre, como já pertencia à empresa, foi um dos contemplados que participaram da inauguração da televisão no Brasil. Ele apresentou um programa estrelado pelo padre cantor mexicano Frei José Mojica. A partir daí, ele vai se tornar um dos maiores apresentadores da história da televisão no Brasil. Em 1952, J. Silvestre escreveu e atuou na telenovela Os 4 Filhos. Nos anos seguintes ele apresentou os programas Essa é Sua Vida e Almoço com as Estrelas, consolidando sua presença na TV Tupi. Mas foi em 1955 que ele alcançou um sucesso estrondoso com o programa O Céu é o Limite, que se tornou o precursor dos programas de perguntas e respostas na televisão brasileira. O programa, que era apresentado por J. Silvestre no Rio de Janeiro, era um formato inovador, e Silvestre apresentava com maestria, utilizando muito do seu carisma. O programa chegou a alcançar índices muito altos de audiência, e caiu no gosto popular. O formato do programa consistia em 4 candidatos respondendo a 3 questões cada, escolhendo seus próprios temas. Os participantes acumulavam prêmios em dinheiro, até que optassem por desistir ou cometessem algum erro. Aqueles que alcançassem o céu tinham a chance de ganhar prêmios milionários. Em 1960, ele começa a trabalhar na TV Rio, na qual apresentou o programa J. Silvestre Milhões, uma versão do programa O Céu é o Limite. Em 1966, J. Silvestre apresentaria outro programa de sucesso pela TV Rio. O programa em questão era o Show Sem Limite, que ficou um ano como líder de audiência da emissora. O programa era conhecido por suas gincanas entre artistas, além de um quadro, onde uma personalidade era escolhida para ter sua história de vida contada e rever antigos companheiros e familiares. No entanto, o quadro mais aguardado era o da Sabatina, onde um candidato respondia perguntas sobre uma figura histórica específica. Por causa de um problema entre a produção do programa e os diretores da televisão,
J. Silvestre leva o programa para a TV Tupi. Na sua volta para a Rede Tupi, Silvestre expandiu seu talento para a direção artística, assumindo essa posição em 1968. Ele também lançou o primeiro programa em rede no Brasil, Domingo Alegre da Bondade, que era transmitido pela TV Tupi do Rio. Em 1972, já bastante cansado pelos anos ininterruptos de trabalho na televisão, J. Silvestre tomou a decisão de se aposentar e passou um tempo morando nos Estados Unidos. Durante esse período longe das câmeras, ele escreveu seu livro Como Vencer na Televisão. Em 1977, ele retorna para a TV Tupi, porém sua volta não foi como esperado e seu talk show, J. Silvestre, fracassa no Ibope. Fora da televisão novamente, ele ocupa o cargo de presidente da Radiobras, sendo nomeado pelo presidente da República João Figueiredo. Seu período no governo é bastante curto, já que poucos meses depois, ele acaba pedindo demissão, por divergências com outros dirigentes. Ele só retorna para a TV no início da década de 80, quando assumiu a direção-geral da Rádio Mulher, em São Paulo. Morando novamente no Brasil, ele recebe em 1982 uma proposta milionária do apresentador Silvio Santos para assinar um contrato com sua emissora. Na emissora, ele apresentou os programas Show Sem Limite e A Mulher é um Show nos mesmos moldes que já estava acostumado a fazer. 2 anos depois de estrear no SBT, J. Silvestre decide rescindir seu contrato e realiza uma coletiva para justificar os motivos, dizendo que muitos dos prêmios que eram prometidos não eram entregues pela emissora, o que na visão dele era um roubo. Pouco tempo depois, ele vai para a Rede Bandeirantes, onde apresentou as atrações programa J. Silvestre, Essas Mulheres Maravilhosas e Porque Hoje é Sábado. Antes de falecer, ele ainda teria uma passagem frustrada pela Rede Manchete em 1997, período que a emissora já estava sofrendo com a crise financeira, que iria levá-la à falência. Novamente fora da televisão, J. Silvestre resolve passar seus últimos dias de vida nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos sua vida era bastante confortável, junto de toda a sua família. Seus anos como apresentador e empresário fez com que ele acumulasse um bom capital financeiro, o que fez com que sua aposentadoria pudesse ser vivida de forma muito tranquila. Porém, ele começou a sofrer com sérios problemas de saúde. Ele sofria de uma doença degenerativa nos pulmões, que a cada dia que passava estava tornando a vida do apresentador mais difícil. A doença trouxe consequências trágicas para sua vida. Uma das primeiras consequências foi a perda da voz, o que deixou ele muito angustiado. Logo depois, ele perdeu o movimento das pernas, e sua família precisou comprar uma cadeira de rodas para ele, que nunca foi usada, devido ao agravamento da doença. Com o avanço da doença, J. Silvestre precisou ser internado num hospital, e ficou seus últimos 2 anos vivendo com a ajuda de aparelhos. Embora estivesse consciente, ele não conseguia se mexer. Durante os 2 anos que se seguiram, o apresentador ficou nessa situação até que veio a falecer. J. Silvestre morreu no dia 7 de janeiro de 2000, devido a uma doença degenerativa nos pulmões. Ele estava com 77 anos. A família optou por uma cerimônia íntima, reservada a seus familiares e amigos mais próximos. No Brasil, diversas missas em sua memória foram realizadas, reunindo amigos, admiradores e colegas de trabalho. Seu corpo foi cremado e suas cinzas jogadas no mar, conforme sua vontade. O legado de J. Silvestre na televisão brasileira é inegável. Ele foi um inovador, um criador de tendências e um mestre na arte de engajar o público. Seu bordão absolutamente certo tornou-se icônico e é lembrado até hoje como um símbolo de uma era dourada da televisão no Brasil. E foi assim que J. Silvestre morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.